Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui detalhes de uma treta gigantesca envolvendo aí uma decisão do Zanin, ministro do STF, uma decisão só dele, vai para plenário, que contrariou muito o legislativo. O Rodrigo Pacheco já disse aí palavras duras, inclusive, também lá a advocacia do Senado também explicou que a decisão do Zanin foi absurda. Então uma reação forte do mundo político em relação a essa decisão do judiciário. Decisão essa que aconteceu devido a um pedido do executivo, né? O governo Lula pediu o STF, ou o ministro Zanin, pelo menos por enquanto, já que o plenário vai votar, atende ao pedido. Então isso aqui, olha, eu acho até que foi um tiro no pé do próprio governo. Eu vou explicar e trazer também aqui um texto de alguém que apoia o governo, de alguém que é governista, faz parte lá do tal do Conselhão, mas que também criticou a decisão do ministro Zanin e também do governo de fazer o pedido que fez ao Zanin. Eu vou explicar tudo, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, isso é muito importante, pessoal. Assim como deixar um joinha, se gostar do vídeo, mas se você não gostar, faz parte, eu entendo. Manda um joinha para baixo, comenta, compartilha, né? Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Eu vou dar uma resumida aqui numa longa matéria que eu vou deixar o link para quem quiser ler na íntegra, que diz que o Senado apresentou na noite de sexta um recurso que tem por objetivo retomar a validade da lei da desoneração da folha de pagamentos de empresas e municípios. Olha, em torno de 3 mil municípios afetados com a decisão do Zanin, que será levada a plenário. Eu vou explicar e aqui vai dizer que nesta quinta, então, o Zanin, do STF, suspendeu a regra aprovada pelo Congresso no ano passado e que valeria até o fim de 2027. Então aqui é o Judiciário derrubando uma decisão do Congresso. Isso aqui nunca pega bem. E o Congresso ali, o líder do Congresso, o presidente, melhor dizendo, o Pacheco e a advocacia do Senado, vai trazer ali argumentos que deixam o Zanin de fato uma saia justa, né? Que vai dizer que o plenário virtual da Corte analisará até 6 de maio a decisão do ministro, que ocorreu a partir de um pedido do governo por meio da Advocacia Geral da União. Então o governo Lula acionou o judiciário contra uma decisão do legislativo. Isso aqui abalou ainda mais a relação nada harmoniosa entre o legislativo e o governo. Claro que essa relação harmoniosa ela oscila, né? Tem hora que tá boa, tem hora que tá ruim, e o governo Lula vem enfrentando uma queda na popularidade. E o que o governo menos precisa é de decisões que vão afetar, na minha opinião, para pior a sua popularidade. Essa aqui é uma decisão, enfim, que já está aí circulando e correndo e que não pega bem. E vai ser meio que uma derrota. Não sei se o plenário vai, né, dar razão aqui a essa decisão até então, digamos, individual do Zanin, que interrompeu a eficácia da lei até que o impacto fiscal, ou seja, o custo para os cofres públicos, seja indicado. De acordo com o ministro, há risco de que a medida cause um desajuste nas contas do governo e um esvaziamento do regime fiscal. No recurso, a advocacia do Senado argumenta que a lei não poderia ter sido anulada por decisão individual, monocrática, do ministro. De acordo com o documento, não há criação de nova despesa em relação à desoneração dos setores que vem, pessoal, desde 2011. E sabe quem era a presidente na ocasião? A Dilma, do PT. Aí agora o governo entra no STF como contra uma decisão aprovada lá atrás, né? E como disse aqui a advocacia do Senado, que não tem esse impacto, mas que o governo está fazendo de tudo, né? Inclusive esse de tudo aqui, cortando gastos essenciais, importantes para o povo. Investimento que já é uma vergonha no Brasil, vem também piorando os índices. E aí eu bato na tecla aqui, tem gente que não entende, aqui nesse canal vão acostumando, aqui não tem passação de pano para ninguém. Uma coisa é, mas você tem que combater o bolsonarismo. Tem. O que não quer dizer que eu tenho que passar pano para o que eu considero errado. O Haddad, pessoal, reparem, está sendo elogiado por figuras que quem se diz de esquerda critica. Então alguma coisa está esquisita. O Haddad que conduz a economia, claro que com o aval do Lula, presidente da República, vem sendo elogiado por Meirelles, Paulo Guedes, João Dória. Vários do Novo criticam. Você não vê a turma de direita aí que bate no governo aqui, bate ali. Mas olha, raramente você vê alguém de direita batendo no Haddad. Então é um negócio assim, e tudo agora virou arcabouço fiscal, regime fiscal, superávit. A que custo? Porque se é um superávit, opa, o país está bombando,
né? A economia está deslanchando, está tendo superávit, beleza. Mas fazer superávit a qualquer custo, cortando ou não pode cortar, francamente. Então aqui vai lembrar, inclusive, a Advocacia do Estado, do Senado, afirma que o impacto da medida foi informado no projeto e que há espaço fiscal para arcar com os custos. A ação diz que a desoneração foi uma escolha política do Congresso, que teve plena consciência dos méritos da proposta ao aprová-la. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, em entrevista na sexta, discordou da decisão de Zanin e ainda classificou como catastrófica a petição da AGU, insisto, um órgão do governo. O senador argumentou que o Congresso aprovou neste ano propostas que somam cerca de 80 bilhões em aumento de arrecadação. Segundo ele, esse valor servirá para bancar, por exemplo, os 10 bilhões referentes à desoneração dos municípios. Isso aqui é o custo anual. Pacheco explicou que a medida para empresas não é fato novo, pois existe desde 2011 e é responsável pela sobrevivência dos setores que geraram emprego mais do que a média dos outros setores nacionalmente. Aqui vai na matéria trazer alguns dos argumentos do Senado ao pedir que a decisão de Zanin seja revista para que a lei volte a valer. Argumenta, por exemplo, que o ministro não poderia ter cancelado a lei por decisão individual, pois uma legislação aprovada pelo Congresso só pode ser suspensa se a maioria absoluta dos membros do STF assim definir. Puxa vida, isso aqui é o básico. Aí vê lá, o Senado tem que usar esse tipo de argumento. Isso aqui, enfim. Diz mais, diz que o Congresso e PGR deveriam ter sido ouvidos antes da liminar. Abre aspas. Diversos ministros já apuseram seus votos no pleno virtual, sem que fosse dada a oportunidade de prévia manifestação das duas câmaras do Poder Legislativo e suprimida ainda a sua oportunidade de pedido de destaque ou de sustentação oral. Então, o questionamento é que, peraí, o Zanin vai lá numa canetada derrubar o que foi discutido por 513 deputados de aprovado, depois por 81 senadores de aprovado, e vem um cidadão numa decisão individual monocrática que simplesmente diz, opa, isso aqui não vale mais? Tenha santa paciência. Aqui diz mais, que mostra precedente de julgamento no STF em que a desoneração dos setores não foi interpretada como um novo benefício, não configurou criação de nova despesa, já que a regra vem desde 2011, como eu já disse para vocês. Prova que o relator do texto no Senado informou, durante a tramitação, o impacto do projeto, afirma que o Congresso incluiu na Constituição, por meio da promulgação da reforma tributária, a possibilidade de prorrogação da desoneração, vai falar da escolha política, como eu já disse antes, e diz que por mais que fontes de compensação não precisassem ser apontadas para sustentar a lei, o recurso cita que o orçamento deste ano, na estimativa de receita, dá conta de arrecadação adicional de 168,5 bi. Bom, eu não sei se vai chegar nisso não, mas é o que estão dizendo aqui, né? Aqui, explicando rapidamente, essa desoneração, né, permite que empresas de 17 setores substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta do empreendimento que varia de 1 a 4,5%, de acordo com o setor e serviço prestado. Essa possibilidade, pela proposta aprovada, valerá até 31 de dezembro de 2027 e eu acho que a decisão do Zanin vai cair, só serviu para aumentar o desgaste entre o governo e o legislativo. Aqui vai dizer que a solução permite, na prática, que as companhias paguem um valor menor do imposto e, a partir do alívio nas contas, consigam contratar mais funcionários. Eu, sinceramente, não sei se alguém vai contratar mais por causa disso, mas gera um alívio para as empresas, né, que passam por um momento de dificuldade já aí há um bom tempo. A matéria também reduz de 20% para 8% a alíquota da contribuição previdenciária patronal, que incide sobre os salários dos funcionários paga pelos pequenos municípios. A norma vale para prefeituras que não recebem a cota reserva do Fundo de Participação dos Municípios e atinge mais de 3 mil municípios. Então, realmente, o barulho gigantesco. Isso aqui, mais uma vez, é uma notícia que, né, mexe aqui com a crítica. E o Antônio Neto, inclusive, que é do PDT de São Paulo, apoia o governo Lula, só olha nas redes sociais dele, faz parte do tal conselhão que o governo formou, fez uma crítica dura. Eu vou lê-la aqui antes de encerrar o vídeo. Disse o Antônio Neto, então, nas suas redes sociais: o governo acumula erros e desgastes por se render à agenda irreal do déficit zero.
Uma agenda que foi derrotada nas urnas e que reafirma os princípios neoliberais de Meirelles e Paulo Guedes. A desoneração da Folha foi uma vitória conquistada no governo Dilma, reunindo os setores do capital e do trabalho como medida de estímulo ao emprego formal e combate à precarização. O ímpeto do governo em acabar com a desoneração, acumulando derrotas políticas, vetos derrubados e crises, levou a judicializar uma matéria que já havia sido acordada com o parlamento. O cenário é o pior possível: insegurança jurídica e caminho aberto para a precarização em plena Semana do Trabalhador. Pois é, não tinha uma pior hora para isso, né? Semana do Trabalhador, uma decisão dessa aqui é lamentável. O que é mais estranho é a guerra política para revogar uma medida do próprio governo do PT, enquanto não há nenhuma demonstração clara de revogar as maldades produzidas pelos governos de Temer e Bolsonaro. Se o mesmo empenho fosse dado à revogação dos absurdos da reforma trabalhista, essa aqui é do Temer, e previdenciária, do Bolsonaro, não sabemos se conseguiríamos avançar sobre os verdadeiros dramas da vida nacional, mas certamente seria uma luta absolutamente mais popular, justa e com potencial de melhorar a vida dos trabalhadores. O governo, que vê sua popularidade em queda, deveria lembrar que não foi eleito para entregar déficit zero, arcabouço fiscal. Foi eleito para responder o drama da fome, da precarização do trabalho, revisar as reformas liberais de Temer e Bolsonaro e retomar o caminho do investimento público. Então, palavras duras do Antônio Neto, mas olha, eu concordo com ele aqui, porque é o seguinte: se é para judicializar algo, né, que o Congresso aprovou, por que então que não vai lá e judicializa a reforma trabalhista, como ele bem lembrou, a previdenciária, ambas que tiraram o direito dos trabalhadores, né, questão aí do teto de gastos, agora mudou para arcabouço fiscal. Então, na hora que é para enfrentar uma medida aprovada no governo Dilma, aí a AGU vai lá e aciona o STF. Mas para enfrentar alguma medida do governo Temer e Bolsonaro, aí dizem que não tem força, que não tem condição, que é assim mesmo, que é correlação de forças. Espera aí. Então, já que é para enfrentar, que enfrente, mas que enfrente as coisas feitas no desgoverno Temer e no desgoverno Bolsonaro. Bom, pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Bora trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.